Meus irmãos, graça e paz. Vamos orar. Enquanto isso, os outros vão chegando, a gente vai trabalhando, porque senão o tempo urge, né? O tempo urge. Pastor Moacir, nos abençoe com sua oração, por favor. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, ó Deus, te bendizemos. Te exaltamos por tua graça, pelo teu amor, por tua infinita misericórdia. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Nos dar sabedoria, nos dar entendimento, nos dar inspiração dos altos céus. Falar conosco através da tua palavra. Ministra, Senhor Deus, aos nossos corações. Pedimos encarecidamente que o Senhor nos ajude a vencer. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Capítulo 14 aí. O treinamento para o ministério pastoral. Aos irmãos que estão conosco pela internet, estamos estudando teologia pastoral. Eu acho que é a página 16. Veja aí. 15. Vai para o 14. É treinamento para o ministério pastoral. Vai direto aí. Vamos lá. Ponto 14. Treinamento para o ministério pastoral. Que página é, Igor? 16. Vamos lá. No centro da vida cristã, a ordem dada por Jesus Cristo a fazer discípulos em todos os lugares. A tarefa sagrada de todos os crentes é fazer discípulos. Aí está dos crentes, é os crentes, né? A tarefa de todos os crentes é fazer discípulos. Mas é preciso lembrar sempre que o treinamento pastoral não pode ser norteado pelo mercado, porém pela Bíblia. O treinamento pastoral não pode capitular diante dos caprichos de uma certa postura autoritária, nem se curvar diante de certas metodologias que intentam se impor sobre certa ordem de crescimento, que tão somente visa números e coisas. Vamos pensar um pouco aí e vamos tomar o exemplo primeiramente de Jesus. Eu acho que não foi só Jesus que seguiu esse exemplo, mas nós temos o exemplo do próprio apóstolo Paulo também, dentro dessas cartas que eu pedi para vocês lerem, essa questão do treinamento, né? Do treinamento do pastor. Nós já falamos sobre a chamada, a vocação. Esse dom que nós recebemos da parte de Deus, que seria visto como algo espiritual, vindo do próprio Deus, que cada um sente dentro de si mesmo, e isso é muito espiritual, é muito dado por Deus, é algo que a gente tem que perceber, né? É algo que nós precisamos entender e perceber quando isso acontece. A vocação é a primeira coisa que um líder, um pastor, um líder precisa, a vocação. E isso, primeiramente, tem que vir dos céus. É o que a gente chama de... Você tem o chamado, você tem uma consagração horizontal, que acontece de homem para homem, e você tem uma chamada, uma vocação vertical, que acontece de Deus para o homem. Certo? Então, é comum que se Deus chamou, automaticamente o homem vai nos consagrar. Ou nós iremos ao ministério para poder desempenhar essa vocação, essa chamada que Deus nos deu através da sua graça. É sempre pela graça que tudo acontece. Agora, essa chamada, essa vocação, ela não substitui o treinamento. O treinamento, que seria o aprendizado, não substitui. Não adianta a pessoa pensar que só foi chamado, ele está ali, está isso aqui e tal. E é interessante que existem muitos líderes hoje que possuem muita experiência. E isso não é negativo. É com X, experiência? Isso. Então, tem líderes que têm muita experiência.
Ele tem muita experiência no pastorado, tem muita experiência no ministério. Só que quanto tempo demorou para ele adquirir essa experiência? Ou este conhecimento que se deu pela experiência? Porque uma coisa é o conhecimento que se dá pela experiência. Outra coisa é você estudar, você ser treinado para poder fazer a coisa certa. Então, a experiência, ela não substitui o treinamento. Primeiro vem o treinamento, para depois vir a experiência. A experiência não vem antes do treinamento. Olha os discípulos. Vamos olhar o exemplo dos discípulos. Que experiência os discípulos têm quando Jesus os chama? Que experiência tem? Nenhuma. Pedro, João e Tiago sabiam fazer o quê? Pescar. Mateus sabia fazer o quê? Coletoria de impostos. Certo? Aí você vai pegando os outros, cada um tem os seus afazeres. Se eles têm algum conhecimento, eles têm o conhecimento daquilo que eles faziam diariamente. Mas, no que diz respeito ao chamado para ser discípulo de Jesus, eles não têm experiência nenhuma. Eles vão ter que primeiro passar pelo treinamento. Quanto tempo demora este treinamento? 3 anos e meio aproximadamente. Então, olhando para o exemplo dos discípulos, né? São 3 anos e meio. Então houve um período. Não foi de uma hora para outra que Jesus Cristo chamou eles, já começaram a evangelizar, a pregar, não. Tanto é verdade que dentro da própria cultura judaica já havia essa questão de se aprender desde cedo a lei. Todos eles tinham algum conhecimento da Torá, todos eles tinham conhecimentozinho dos profetas, todos eles tinham um pouco de conhecimento da literatura de sabedoria, poesia deles, eles tinham. Certo? Eles já tinham. Mas, para o que Deus quer deles, ser discípulos, né? E ser discípulo para quê? A gente teria que perguntar, ser discípulo para quê? Jesus está discipulando eles para quê? Não, para eles serem o quê? Vamos melhorar a pergunta, né? Jesus está discipulando eles para serem o quê? Apóstolos. Para eles serem apóstolos. Porque ser discípulo é uma coisa, ser apóstolo é outra coisa. O apóstolo é enviado. Só que na igreja do primeiro século, o apóstolo não é só o enviado, ele é líder. Ele é líder da igreja. O próprio Jesus disse, apacenta os demais. Seja pastor dos demais. Então ele é líder. Então ele é treinado. E ele começa como discípulo. Para depois se tornar apóstolo. E quanto tempo demora? 3 anos e meio. 3 anos e meio para o treinamento. Para o treinamento. E depois disso, que eles são chamados, treinados para ser apóstolos, eles precisam ser revestidos de poder para poder dar testemunho. Lógico, não vamos entrar nessa questão do revestido aqui agora, porque é mais questão de treinamento. Tem muita gente que às vezes já foi revestido de poder. Mas ele vai precisar de treinamento, porque o revestimento de poder não substitui o treinamento. Agora, foram treinados, começam como discípulos e apóstolos, agora eles vão começar a tomar experiência. O próprio Pedro vai errar muito, os discípulos vão errar muito, começa a experiência. Então a experiência não vem antes do treinamento. Tem muita gente que tem muita experiência, mas erra que é uma beleza. Erra muito. Sabe principalmente no nosso meio pentecostal, aqueles pastorzão antigo, velhão, a cabeça branca, né? Às vezes ele não aceita que meninos ensinem, não aceita que meninos preguem, né? Porque você é muito novo, você tem muito que aprender. Tem muito que aprender o quê? Tem muito que aprender o quê? Porque às vezes, mesmo os mais novos, passando pelo treinamento, tem coisas que os mais novos vão aprender que os mais velhos não vão aprender nunca, se eles não vierem para a escola. E não tem idade para vir para a escola. Qualquer idade pode vir para a escola. Entendeu? Normalmente, quando você pega igrejas tradicionais como luterana, metodista, anglicana,
congregacional, presbiteriana, vamos colocar batista também, os mais tradicionais, todos eles normalmente, os seus obreiros, seus líderes, seus pastores, antes de serem pastores, antes de começarem a oficiar no púlpito, eles são treinados, eles estudam, eles aprendem primeiro, para depois começarem a fazer o trabalho pastoral. Então isso aqui, gente, é uma regra, baseado no próprio chamado de Jesus. Paulo também vai trabalhar essa questão no ministério pastoral. O próprio Paulo vai dizer que é necessário que o ministro saiba bem manejar a palavra da verdade. E manejar a palavra da verdade é a capacidade de ler a Bíblia corretamente, de interpretá-la corretamente e de pregá-la corretamente, de ensiná-la corretamente. Não dá para pensar em ser pastor sem antes ser treinado. Não dá para pensar em ser líder, ser uma pastora, sem antes ser treinado. Isso aqui é regra. E nós temos aqui um ponto importante, página 16, ponto 14, aí o segundo parágrafo que diz: o treinamento pastoral não pode capitular diante dos caprichos de uma certa postura autoritária, nem se curvar diante de certas metodologias que intentam impor sob certa ordem de crescimento, que tão somente visa números e coisas, ou seja, nem muito autoritário e nem muito liberal pensando só num crescimento, é o equilíbrio. O crescimento da igreja é importante? Sim ou não? Mas a que custo? Como? Saudável. Porque não adianta crescer também de qualquer jeito. Inchar é outra. Entendeu? Tem livros aí que falam sobre crescimento, a importância do crescimento da igreja. Só que o crescimento da igreja não pode custar a saúde espiritual dela. Eu tenho observado um pouco, não tanto de perto, mas um pouquinho de longe, Paulo Júnior. Paulo Júnior, ele segue uma linha de teologia puritana, é muito radical, muito dura, e a igreja dele tem crescido muito. Ele é muito duro na questão dele. As questões dele é muito duro mesmo, ele segue o puritanismo ali muito perto. John Owen, Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, e segue muito esses caras que pregavam muito duro, a palavra muito certa. E a igreja dele não deixa de crescer. Agora, quanto tempo demorará para uma igreja crescer quando ela de fato prima bem pela palavra? Demora mais tempo do que uma igreja que dá qualquer coisa para o povo. Porque se você se preocupar só com o movimento, só com o oba-oba, a igreja vai crescer também. Mas a que preço que ela cresce? Nós temos tido o exemplo da própria igreja Bola de Neve, que tem crescido assustadoramente. E é uma igreja hoje no Brasil muito relevante, no meio de muitas pessoas que têm dinheiro. A sede deles fica onde, pastor Moacir? Na Rua Cléria. Então, é gigantesca, não é? Será que o prédio é próprio ou alugado? Ali é difícil você conseguir uma propriedade, você paga caro. E tem pessoas que têm dinheiro. A igreja tem crescido muito, mas a que preço? A que preço? É uma igreja que não tem uma confissão de fé. É uma igreja que não tem um RI. É uma igreja grande, mas que falta ainda certa estrutura para ela e certo padrão pastoral para ela. Eu tenho conhecido um pouquinho, conheço pessoas que já foram nossos alunos, já preguei lá também, já palestrei lá, conheço um pouquinho assim da estrutura. Lógico que cada igreja, eles são muito livres para estabelecerem alguns trabalhos que eles querem, né? Então você não tem um padrão. E quando você não tem um padrão, você fica muito livre, cada pastor fica muito livre para fazer da maneira como quer. E isso não é saudável. Não é saudável. Vamos estabelecer um padrão, não é um padrão quadradão a ponto de você não poder mudar nada. Porque você tem a Assembleia de Deus que é muito quadradona, muito centenária quadradona, que também perde muito. Perde muito, tem muita coisa para melhorar na Assembleia de Deus. Eu sou de lá, desde que me converti. Sou um crítico dela no sentido positivo, de ver que tem coisas para melhorar. Só que, ao mesmo tempo, você tem muita igreja grande, que é muito liberal, muito solta. Então você precisa de quê? De treinamento. Você precisa fazer o quê? Discípulo. O discipulado, ele é importantíssimo para a igreja como um todo. É no discipulado que você cria um padrão espiritual doutrinário da igreja.
E se não tiver esse padrão doutrinário espiritual, a igreja vive de qualquer jeito. E não é bom. Por quê? Se a igreja cresce, você vai precisar de novos obreiros. Se esses novos obreiros já não passaram pelo discipulado, por esse padrão espiritual e doutrinário antes, como é que ele vai ser um bom obreiro? Fora que, normalmente essas igrejas têm que ter uma boa escola de teologia. Coisa que às vezes falta. Muito pequena, a visão muito pequenininha. Isso. Não era dos nossos. É muito radical. Muito radical. Muito ruim. Fechado. Fecha a cabeça, né? Na verdade, ele se autoconstitui como dono do Evangelho. Eles padronizam e privatizam o Evangelho. Fora daqui, não tem Evangelho verdadeiro, não tem salvação. E isso limita. Isso limita o crescimento da igreja e limita até para que outras pessoas possam migrar para aquela igreja. Muito duro. Então você tem dois extremos. Liberal demais e radical demais. Entendeu? A doutrina bíblica, ela não tem o objetivo de encaixotar ninguém, no sentido extremo da palavra. Sim. 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 Mas eu vou fazer uma observação, pastor, em cima da sua fala. As pessoas que às vezes ouvem a sua fala, quando elas vão para uma igreja, elas não têm crivo. Elas não têm a capacidade de filtrar para saber o que é evangelho verdadeiro. Então, às vezes, pastor, se de fato puder trazer para perto de si, para ajudá-los um pouco, se for muito longe, aí sim você fala, vai para tal, que igreja tem perto da sua casa aí e tal. Aí se conhece, não, vai para essa daqui. Porque às vezes, pastor, esta fala, eu entendo a sua honestidade, eu falo assim também, mas às vezes essa fala é perigosa, porque as pessoas não têm filtro de avaliação de evangelho verdadeiro. Porque você pergunta, você põe 100 crentes sentados, você pergunta para ele, o que é o evangelho verdadeiro? Como você define o evangelho verdadeiro? O que essas pessoas não dirão? Será que elas vão conseguir avaliar esse evangelho? Olhar e falar, não, evangelho verdadeiro é isso. Porque se elas não têm nenhum padrão ainda na cabeça, a gente vai ter que criar esse padrão. E é aí que está, pastor, é no discipulado que começa esse padrão. Os discípulos, qual era o padrão que os discípulos tinham antes de Jesus pregar o evangelho para eles? A lei. Mas é interessante, Vinícius, que Jesus, ele vai reler a lei, ele vai fazer uma releitura da própria lei e estabelecer um novo padrão na cabeça dos discípulos. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo. Jesus faz uma releitura. E é importante, pastor, não é ruim para que o pastor, aí entra, o pastor Moacir, é o grande desafio do pastorado. O que é pastorear? Quais são as principais ocupações que um pastor tem? Vamos conversar um pouco sobre isso. O que é pastorear? Vamos pegar, desculpa, pastor Israel, mas vou usar um exemplo. O senhor que tem uma experiência larga nessa caminhada aí, tanto pastoreando uma igreja individual, como responsável pelo ministério de Arujá aqui. Então, o que é pastorear para o senhor, pastor Isaías? É cuidar das ovelhas, é ensiná-la, é discipulá-la.
Foi preciso na fala. Isso é pastoreio. Mas tem outras coisas também. Sim, de fato terá. Visitação, você tem tudo. Mas quando você começa pelo discipulado, pelo ensino, que a sua pregação ela consegue alcançar o objetivo de atingir a mente da pessoa para mudar o comportamento, mudar o padrão de vida, o restante fica tudo mais fácil. Fica mais fácil. Como que a pessoa é liberta? Pela palavra. Não, a gente vai ter que fazer uma campanha de libertação na sua casa. É a palavra que vai libertar, traz ela para a igreja, para o ensinamento, para a escola dominical. Boa pregação, boa palavra. Isso vai trazer libertação para a pessoa. Não precisa fazer campanha de libertação. Porque Jesus disse o quê? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é patente. Aí entra, pastor. Só que não é essa verdade pregada de maneira irresponsável, em que os pastores não se preparam para nada para pregar. Prega 20 minutos no máximo e ainda fica enrolando o povo. Canta que é uma beleza, não deixa tempo para a palavra. E quando canta, os louvores não têm harmonia, não existe um propósito no culto com cada louvor. Não existe uma liturgia muito bem preparada. Sabe o que é uma boa liturgia? A liturgia tem que ser muito bem preparada. Tem que estar muito bem arregimentada ali, com a própria pregação, se necessário for. Se eu puder haver pregações continuadas, você continuar fazer uma sequência de pregar, isso gera uma igreja saudável. Mas as nossas pregações, os pastores estão cansados de pregar. Não, tem igreja que às vezes nem tem obreiro no púlpito para poder pregar. Outras igrejas têm demais. Só que quando tem demais, não avisa o pregador antes, aí quando ele vai pregar, irmão, você não sabe, né? Nós estamos aqui hoje, né? Glória a Deus, aleluia, né? Os irmãos estão felizes com Jesus? Levante sua mão, diga. Aí ele começa a enrolar, porque ele não se preparou, não tem pregação nenhuma. Ele vai, botar o pessoal a fazer aeróbica no culto. E não foi treinado. Aí que entra, na última hora. Mas se o pastor ainda pegar pelo menos 40 minutos antes do púlpito, se ele for hábil, normalmente se ele for treinado, como o pastor Moacir disse, ele vai ter 3, 4 sermão na Bíblia, que ele não pregou ainda, preparado para poder pregar se necessário for. Teve um pastor que falou para mim, você tem que ter uma mensagem para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 7 dias da semana, ele falou. Se necessário. Ele falou, se for convidado 7 dias... Você tem. É fácil isso? Mas quem é obreiro, quem tem a vocação da palavra, quem é líder, tem que ter esse treinamento. E o grande problema é que o pessoal se colocou, falta treinamento. Não, mas para isso daí não precisa. Não precisa? Para ser advogado você tem que estudar, você tem que se treinar. Para ser administrador tem que estudar, né, Daniel? Para ser padeiro tem que saber fazer pão. Para ser mecânico tem que estudar, porque às vezes moderniza os carros. E para ser crente, para ser líder não tem que estudar. Bota a mão na cabeça dele e expulsa. Porque está perturbado. É mais fácil, né? Quando pega, pastor, ainda consegue entender a ideia do texto, ainda se prepara, ainda vai. Porque é melhor a pregação boa do outro do que a minha que não presta, que não vale nada. Mas o grande problema é que essas pessoas não têm nem ideia do que o sermão do outro está falando. Ele não sabe qual é a ideia que está ali. Então, irmãos, olha, eu acho que uma das coisas principais que os pastores precisam se preocupar é com a palavra da pregação e do ensino. Está faltando pastores que dominem a arte da pregação e do ensino. E de pastorear. O próprio pastoreio em si, ele vai ser muito mais eficaz quando houver essa preocupação. Porque todo pastor que tem preocupação com a boa palavra, com a boa pregação, com o bom ensino, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o cuidado que ele tem que ter. Ele sabe como dirigir uma boa palavra. Porque é por aí que começa a sarar as almas das pessoas. A pregação ela consola. A pregação ela exorta, ela edifica, ela tem essa... Agora, eu não tenho como. Agora, não dá para visar um crescimento de uma igreja a qualquer preço. Minha pregação é coach, eu sou pregador coach, a igreja vai crescer mesmo. Você tem aí o David Leonardo, a igreja dele, lotada. Mas é um pregador mesmo, de verdade? Ele prega mesmo? Aquilo é pregação?
Já viram ele doutrinar alguma vez? Já viram ele exortar alguma vez? Ele chama as pessoas à responsabilidade? À correção? À santidade, à justiça? Mas está cheio. É o maior pregador, coach do mundo. Do mundo. Mas, entretanto, todavia, falta alguma coisinha nesse obreiro, nesse pastor. Cheia e vazia. Eu sei. Não, ele tem igreja. Ele é pastor de igreja. Ele é pastor de uma igreja da Assembleia de Deus. David Leonardo. Ele é pastor de uma igreja da Assembleia de Deus. Lógico que o estilo dele, colocar o banquinho lá, tudo escuro, tal, de pregar, independentemente do estilo, não importa o estilo. Quero saber o conteúdo. A palavra em si. Qual ela é? Qual o objetivo dela? Você é o centro do coração de Deus? Você é o centro do coração de Deus? Você é a menina dos olhos de Deus? Em que sentido? Só de mostrar que eu sou o cara. Não, eu sou mesmo, eu sou vencedor. A mensagem ela é triunfante. Falta a Bíblia, falta a palavra de verdade. Eu sei, irmãos, o evangelho em si, ele é estimulante, ele é triunfante, ele bota a gente para cima, mas não por mérito próprio, não é por minha própria vontade, não é por minha força, não é por minha capacitação, é pela graça, ela é pela bondade, é pela misericórdia de Deus. Eu sou um miserável pecador, eu não valho nada, eu não sou o centro do coração de Deus, eu não sou. Quem disse que eu sou? Um homem pecador. Só se a graça me alcançar de verdade, em termos de salvação, de verdade. Eu preciso melhorar. Então, às vezes, não é o número que mostra o bom resultado, não. Porque se fosse pelo número, Jesus não seria um bom pregador. Se fosse pelo número, Jesus não seria um bom mestre. Porque só sobrou 120 no cenáculo. Então, cuidado. Terceiro parágrafo. Uma formação pastoral verdadeira é aquela que reflete as ordens bíblicas para a igreja, e sua liderança deve dominar o treinamento pastoral. E sua liderança deve dominar o treinamento pastoral. E é o que mais falta. Esse princípio é crucial, pois a ideia que a pessoa faz do ministério influenciará suas atitudes e, por fim, acabará ditando sua filosofia de treinamento para o serviço. Ou seja, se esse pastor, um dia, ele sentou, ele foi treinado, foi discipulado, ele não é um menino, ele próprio, quando ele se tornar pastor, ele também vai fazer o mesmo. Ele vai cobrar isso. Gente, uma coisa é ser pastor, outra coisa é ser professor. Tem muita gente que ele estuda muito para ser professor, mas não para ser pastor. Porque o professor necessariamente ele não prega, o professor ensina. E ele não ensina numa pegada pastoral, porque uma coisa é você ensinar com uma pegada pastoral, outra coisa é você ensinar simplesmente como professor de seminário. É diferente. Quem ensina como pastor se preocupa com caráter, com vida. Eu posso treinar alguém aqui a ponto dessa pessoa ficar muito boa na aula, na pregação, tudo tal. Mas qual é o objetivo da pregação dele? Qual é o objetivo da aula dele? Ele pode se tornar um bom professor, um bom pregador por fora, mas não necessariamente um pastor. Porque o pastor que ensina como pastor, ele ensina para pastorear, para conduzir, para curar, para sarar. Agora, quem simplesmente é um professor pregador que aprendeu muito, de repente ele não tem esse compromisso pastoral. Ele vai citar uma palavra muito sem compromisso. Vai falar bonito, vai pregar bem, vai citar grego, vai citar hebraico, vai impressionar. A fala dele, a linguajar dele impressiona. Você acha, poxa, o cara prega demais. Mas o objetivo do pastor pregador, do pastor que ensina, é falar simples. É pregar simples.
É simplificar para o povo entender o que está sendo dito. Então, existe muita diferença entre o pregador, o pastor pregador, né? E o pregador pastor. O pregador que é pastor, mesmo de igreja, ele tem uma preocupação de que as pessoas entendam o que ele está dizendo, que entendam o que ele está falando. Agora, o pastor pregador, ele não está preocupado com isso, ele impressiona. Ele chega aqui com a pastinha dele, com o terninho dele, tal, vem todo cheio de salemeleque, tá, isso, aquilo, né? Pega no microfone, saúde os irmãos, com a sacrossanta, com a inaudita, com a impressionante, com a imutável, com a imensurável, com a inacreditável paz do Senhor. Ele vem para impressionar. É isso que o povo quer, ele quer impressionar a plateia. O pastor não. Está longe. Ele não tem essa preocupação. Gente, tente estabelecer essa diferença. E você que é pastor, cuidado com a sua igreja. Não entregue o seu púlpito para qualquer pessoa. Não entregue o seu púlpito. Tem muita gente por aí que não presta. Ele estudou, ele é apenas um teórico, ele é apenas um acumulador de conhecimento da cabeça. Ele não tem o objetivo de fato trazer uma pregação honesta para a igreja, uma pregação verdadeira para a igreja. Ele vem para impressionar. Não estou julgando todo mundo igual, tem muito pregador bom, mas o pregador bom é aquele pregador que chega lá 15 almas no altar. E o que o pastor fez antes que essas pessoas estão aí? Ele pregou, é o primeiro dia que ele está nessa igreja. Essas 15 pessoas que se converteram é por causa da pregação dele? Faça-me o favor. Vai catar coquinho no asfalto. Porque com certeza, essas 15 pessoas que se converteu, já passou, esse pastor que pastoreia essa igreja já deve ter visitado, muitos irmãos já devem ter evangelizado essas pessoas, alguém trouxe eles aqui para a igreja. Ou seja, qual foi o papel do pregador? Simplesmente pregar. A pregação dele foi a gota d'água que levou a pessoa à conversão. Mas não que ele ganhou para Jesus. Não que ele ganhou para Jesus. Gente, tem muita... Olha, eu sou muito maluco nesse sentido. Minha mentalidade é um pouco doida nesse sentido. Eu não consigo entender esse ministério de pregação desse jeito. Não seja vaidoso. Seja simples. Seja humilde. Não vai lá para mostrar que de fato você prega muito para sua agenda encher, tirar a selfiezinha, mostrar 15 almas no altar, quando não foi você que fez nada de evangelizando essas pessoas. É desonestidade. Mas é o quê? Onde ele foi treinado? Onde ele foi treinado? Onde ele passou para aprender? Cuidado! A preparação para o ministério pastoral é uma jornada multifacetada. Grifa aí. Multifacetada. Daniel está sem apostila também, né, Daniel? Espera aí. Eu trouxe, Daniel, mas não deu para encadernar, porque estava fechado lá encadernador, mas dá para você acompanhar pelo menos aí. Manda encadernar lá e depois você vê quanto me custou e me manda a conta que eu pago a encadernação para você. Página 16. Grifa aí, é uma jornada multifacetada. Por que multifacetada? Porque não é só, não tem um lado só, a moeda não tem só um lado. Né? Essa questão da multifacetada é o quê? É diversos lados. De repente seja aí um octógono, de repente seja um triângulo, de repente seja um quadrado. Ou seja, é múltipla, a visão é múltipla. Como formar um pastor? O que um pastor precisa para se formar? Como formar um líder? Como? O que precisa? São muitas coisas, muitos elementos. Mas existem questões que são muito básicas. Treinamento em primeiro lugar. Discipulado. Vamos formar isso. Os discípulos estavam prontos. Treinamento já estava certinho. Mas o que Jesus disse? Não vos ausenteis de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Enquanto vocês não forem revestidos de poder. Porque falta. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Os discípulos moravam em Jerusalém? E por que Jesus mandou eles esperarem lá e não na Galiléia? Já pensaram sobre isso? Jesus ter mandado para eles: esperem na vossa cidade natal.
Eles não moravam em Jerusalém. Eles estão na casa de João Marcos. Estão lá na casa da mãe de João Marcos, orando, esperando o Espírito Santo. Mas por que em Jerusalém? Deus tinha um propósito. O Pentecostes acontece em Jerusalém. Foi justamente no dia de Pentecostes. Só ali houve uma evangelização múltipla. De 16 idiomas, pelo menos. Tem pessoas de nacionalidade de pelo menos 16 idiomas ali. Então, quando o Pentecostes acontece, ele já acontece numa data boa, específica, em que pessoas de 16 idiomas ouvem o evangelho pregado. A evangelização começa já no Pentecostes. As pessoas já foram para tudo quanto é lado pregando o evangelho, já a partir do Pentecostes. Porque elas se convertem no Pentecostes e levam para suas terras um evangelho cheio do poder do Espírito Santo já. Isso. Não entendi. Sim, mas ainda não era padrão. Jesus disse para a mulher cirofenícia: não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorros. Por enquanto, não é para vocês ainda. Primeiro para eles, para os filhos. Agora, a partir do Pentecostes, agora vai embora. Porque agora vocês receberam toda a revelação que vocês precisavam para poder falar para o povo. Mas ali é extra. Mas é interessante pensar isso. Você vê, os discípulos, eles são 12, estão preparados. Tem mais 70 preparados, já dá 82. O restante, mulheres, outras pessoas se converteram. A própria mãe de Jesus está aqui presente no 120. Mas eram pessoas preparadas. São 120. É pouco, não é? Essa igreja de Jesus começou muito pequena, mas logo na primeira tacada, no Pentecostes, quantos se converte? 3.000 almas. Olha isso. Olha aí. Por quê? Foi bem treinado. Não adianta a gente querer sair de Jerusalém antes da hora. Não, me converti, eu quero pregar. Como é que tem que fazer, pastor? Dá um folhetinho aí, pastor. Não, calma aí, vai devagar, meu filho. Senta primeiro. Vem para cá, vem aprender. Vem receber treinamento. Vem entender o que é a fé. Vem entender que é Jesus. Não adianta, irmãos. É por isso que a coisa vai ruim. A igreja vai ruim por causa disso. Essa igreja que está aí, vai ruim por causa disso. Os nossos mestres de escola bíblica dominical, como Claudionor Correia de Andrade, como Helenay Cabral, gritam constantemente lá no Belenzinho, tentando mostrar para o povo: nós somos a Assembleia de Deus, escola dominical não pode fechar. Eles que são centenários, igreja histórica. Imagine as igrejas menores. Como que fazer? Não dá para dar... Não, mas que isso, vamos deixar o pessoal mais à vontade. Não é... Se deixar o povo à vontade, eles relaxam. Pastor tem que ter pulso nesse sentido. Não dá para brincar, não. Não, mas que é isso? Aqui, né, Carlinhos? Aqui nós somos quadrangular, pelo amor de Deus. Aqui o padrão é outro, né? Não, aqui nós somos... Não importa. É o povo de Deus? É o povo que vai morar no céu? Então Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Se for para ser pescador, tem que ser treinado, tem que aprender a ser crente, tem que ter caráter, tem que ter vida com Deus, tem que ter santidade, tem que ter justiça. As igrejas explodiram de crescimento, como bola de neve. E agora o que fazer? O Rina é um homem muito zeloso nesse sentido. A entrevista dele com a Karina Bach, ele mostra essa preocupação. Mas como estabelecer um padrão depois que a igreja cresceu tanto? Tendo em vista que ele tem pastores de diversas igrejas dentro da própria igreja dele. Ele tem pastor batista, ele tem pastor assembleano lá dentro, ele tem pastor de diversas igrejas. Ele teria que fazer o quê? Um próprio seminário ou uma escola bíblica de obreiro padrão todo ano para trazer todos os obreiros. E não é convidar, é convocar. Para mostrar qual é o padrão da igreja, qual que é a visão de doutrina, qual é a visão, qual é o RI da igreja, qual que é a confissão de fé. Porque senão a igreja cresce de qualquer jeito. Cada um faz o que quiser fazer. Quer pintar a igreja de preto? Pinta. Quer botar fumaça? Coloca. Mas deixar a palavra de lado?
e pensar que oba-oba vai fazer com que o povo sinta alegrinho e vá para casa com as canelinhas quentes? Não, não é canelinha quente não, é alma ardendo, é vida ardendo, é coração ardendo, é vida com Deus. Sim. Woodstock. Sim. 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 Tem que ter. Tem que ter. Pastor, o padrão tem que estar lá. Tem que haver um padrão. Não importa como. O que vai passar, essa questão que você está colocando é o método. É o método. Conheço, já vi debates já sobre alguns que trabalham no meio dos roqueiros, dos punks, dos movimentos góticos. Já vi entrevistas, fui roqueiro também, na época, quando me converti, eu vi que tinha muito movimento de sentido e tal. Mas o grande problema é quando o método compromete o conteúdo. A embalagem não pode deixar gosto na água. A água é boa? É boa demais. Quanto custa? Custa R$1. Só que às vezes a embalagem compromete a água. Então às vezes é melhor você pagar uma água de 3, que a embalagem não compromete a água, do que você comprar barato e comprometer a água. A água tem que sair limpa. Passa em qualquer método que quiser. Quer pregar num estilo um pouco mais alegrão, quer deixar a barbona crescer, não importa, não tem esse padrão, essa questão de cabelo grande ou não. Biblicamente não existe padrão. Essa questão é mais de costumes. Agora, não deixa o evangelho ser comprometido. Você tem aí, por exemplo, o Digão, acho que é o pastor Digão, é isso? Tiagão, sei lá o que é. Tem um. Vagnão, você vê o estilão dele. Quem vê assim pensa, é o estilão dele. Você pega, por exemplo, o próprio pastor Lucinho Barreto, lá da Batista Lagoinha. É o estilão dele. O Cláudio Duarte, é o estilão dele. Agora, não pode comprometer o conteúdo. Então, nesse sentido, você está certíssimo. Vamos alcançar. O Bola de Neve, ele conseguiu revolucionar no Brasil isso. Primeiro renascer. Então, o pastor Rina era de lá. Mas você vê, ele saiu com um pouquinho melhor no sentido de palavra, só que está perdendo. Começa a crescer demais, perde o padrão. Então isso pesa muito na questão. Eles são ricos, têm dinheiro e tal, só que não adianta nada. O evangelho cresce. O avivamento. Eu vi ele falando, por exemplo, sobre avivamento na Karina Bach. Peraí, o que é avivamento? Nós precisamos hoje no Brasil de um avivamento? Precisa? Tem certeza? Todo dia? Mas a senhora está morta? A senhora está morta? Agora a senhora usou a palavra certa, renovada. Nós precisamos de reavivamento e não de avivamento. A igreja precisa ser reavivada. Normalmente, o reavivamento, ele surge quando nós estamos ficando mortos ou mornos. Avivamento já aconteceu. Já aconteceu faz tempo. Agora não dá para que... assim vai passar por um avivamento. Nós somos o povo do avivamento? Nós somos. Nós estamos precisando de voltar às bases antigas para que o reavivamento aconteça. Gente, olha para mim. Movimento é uma coisa. Avivamento é outra coisa. O primeiro amor. As bases estão em Lutero. As bases estão em Zwinglio. As bases estão em John Wesley. As bases estão em John Hus. As bases estão em William Tyndale. As bases estão lá atrás. Esses homens lançaram as bases já. O problema é que nós largamos as bases.
A palavra, ela tem que ser a base. Se a base estiver comprometida, o prédio vai ruir, vai cair. Perde. Então nós precisamos de reavivamento. Nós precisamos de uma reforma. Não é outra reforma. Nós precisamos voltar ao bases das reformas. Protestante. É isso que falta. A gente precisa. A palavra, ela provoca a oração. A palavra provoca a santidade. A palavra provoca a justiça. Mesmo você citou a questão dos cantores, pastor, o movimento gospel. Por que tanto cantor gospel está virando a casaca? Tanta casaca de sair do evangelho para poder cantar música secular, fora assim, não sei até essa distinção de música secular ou não, porque e virando a casaca mesmo. Por quê? Será que eles foram discipulados? Será que de fato eles foram libertos? Gente, se você for lá para o júri hoje do The Voice, você tem o menino lá que canta sertanejo, você tem o Teló, você tem a Gabi Amaranto, você tem a Isa e você tem o Lulu Santos. 2 deles saíram do evangelho. 2 deles eram cantores evangélicos. A Amaranto e a Isa. Por que eles abandonam? Por que o Kleber Lucas virou a casaca? Por que eles abandonam? Agora pergunta, por que Sérgio Lopes não abandonou? Por que o pastor Paulo César do Logos não abandonou? Por que grandes cantores aí mas não abandonaram? Porque eles foram criados debaixo da palavra, eles foram discipulados. Asaf, o próprio pastor Ademar de Campos, poxa, são os caras enraizados na palavra. Agora, nós temos o quê? Nós temos muito artista. Muito artista. Você tem muita estrelinha. E está faltando de fato pessoas que cantam um evangelho verdadeiro, que pastoreiam enquanto cantam, que fazem capelania enquanto cantam, que transformam vida enquanto cantam. Está faltando. Gente, as bases são as mesmas para o pastor, para o cantor, para o pregador. As bases são as mesmas. Quando cresce, é aí que a gente vai ver o direcionamento de Deus. A vocação acontece para um, para lá. Você vai para cá, você vai ficar na palavra, você vai louvar, você vai ser professor. Mas o treinamento é o mesmo, a base é a mesma. O discipulado é o mesmo. Por isso, não dá para a igreja negociar, gente, o estudo da palavra. Não dá para pensar em viver uma vida sem a leitura constante da palavra de Deus. Não dá. De maneira metódica. Quem aqui gosta de pregar? Quem aqui tem dificuldade de pregar no Antigo Testamento? Pode ser sincero, não tem problema. Quem? Daniel tem? Vinícius tem? Será que tem solução para isso? Tem, gente. Tem livros específicos escritos aí de como pregar o próprio Antigo Testamento. A gente precisa aprender. Tem que tomar gosto. No ano que vem vamos estudar literatura poética e sapiencial, e vou mostrar para vocês a força dos salmos. Vou mostrar para vocês a força de Cantares de Salomão. Eu vou mostrar para vocês a força de Eclesiastes, de Provérbios, de Jó. Vou mostrar a força desses livros para vocês. Como que esses livros são fortes. Como eles têm conteúdo para nós. Então não dá para pensar em ser um líder, em ser um pastor, ser um pregador, sem a palavra, irmãos. Leiamos a palavra. Ah, não consigo, pastor. Chega em casa cansado, e estava conversando com o Lucas na hora passada. Então lê antes de sair de casa, chega no serviço antes, chega meia hora antes, 15 minutos antes, abre a Bíblia um pouquinho, leia um pouquinho. Medita um pouco, pega um bom livro, um livro devocional para a sua vida, ou um livro que que eu vou pregar um texto, dá uma lidinha naquele texto antes. Não dá, gente. Não dá para pensar em ser líder, em ser pastor, em ser professor, sem leitura bíblica. Não dá. Fala, Mário, eu te dou, Lucas. Fantástico.
fantástico. Olha isso. Olha aí. Não é gostoso? Dá trabalho, Mário? Dá. Mário trabalha na CPTM, às vezes o carga horária é pesado, o horário às vezes é variado. Eu sei que não é fácil para gente, não é fácil para ninguém. Eu estava até brincando com o pastor Márcio quando eu cheguei. Eu consegui terminar, não estou falando isso por vaidade não, por favor, tá? Consegui terminar minha pós-graduação no meio desse turbilhão com a minha esposa internada e tudo. E já emplaquei outra, já comecei outra. A apostilinha está aqui, ó. Antropologia, teologia e cultura. Entendeu um pouco essa questão da teologia cultural? Já emplaquei outra e vamos estudar. Não dá para ficar choramingando. Tem dia que a gente não está muito bem, a gente encosta no canto, a gente descansa, a gente chora e tal. Mas o outro dia que estiver melhor, vamos para cima, vamos estudar, vamos correr atrás. Vamos marcar o tempo, porque se não marcar o tempo não marca a gente. Então, se você quer ser útil para a igreja, primeiro cuide de você. Cuide da tua alma. Procure edificar a si mesmo. Procure crescer. Procure investir um pouco no teu ministério. Fala, Lucas. Sim. Aí, já resolveu. Cansado. Não rende. Aí mudou. Meia horinha antes, no trabalho. Ele trabalha por conta. Ele tem só que ele tem a hora para abrir a loja. O pessoal já está lá esperando. Mas chega um pouquinho antes. Ali é o momento dele, pronto, acabou. Quer orar 10 minutinhos antes? Ora, peça a Deus. Mas, irmão, não dá para... Pega um bom livro, começa, invista. Quer fazer uma leitura devocional para si mesmo? Faça. Quer uma leitura de estudo? Faça. Agora, não dá, gente. Não dá. A igreja precisa de mudança. Nós estamos constantemente criticando a igreja. É ou não é? A minha igreja, pelo amor de Deus, ela podia ser assim. Ela podia ser assado. O pastor, pelo amor de Deus, tá. E se fosse você? O que você faria? O que você faria de diferente que pudesse mudar o destino da tua igreja? Pergunte para si mesmo. Pergunte para si mesmo. Porque é fácil de falar, gente. É fácil de falar. Eu estava falando esses dias com a Andressa, essa questão aí do pessoal ficar declarando. Eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro. É fácil, declarar é fácil demais, gente. Mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Para que o Brasil seja de Jesus? Declarar? Isso é fácil. Declara. Uma coisa é você declarar, outra coisa é ser. E você fazer alguma coisa para ele se tornar de Jesus. Senão, não muda nada. Vamos fechar. A gente tomar café. Um processo extenso que consiste em diversas etapas. É uma peregrinação que nunca termina, exigindo um compromisso de busca contínua. O significado de seminário, por exemplo, inclui a ideia de sementeira. Fazer seminário é você colher semente. Se você faz seminário, se você está no seminário, aqui é um seminário, você está colhendo semente. Eu estou dando aula, eu estou semeando semente. E constantemente você tem que colher semente. Você planta semente. Eu planto sementes, no aspecto teológico, há 27 anos plantando semente com aulas teológicas. Dando aula de escola dominical, há 29 anos semeando escola dominical. 29 anos. Eu estou semeando. E tem semente que pega, vai lá, de fato, ela cresce, nasce, vai e é beleza. Tem outros não. Tem outros que às vezes falam, meu Deus do céu, será que foi meu aluno mesmo? Porque não consegue. Às vezes a terra está boa, às vezes a terra não está. Mas a gente precisa tomar essa consciência. É isso que o treinamento para o ministério deve implicar.
Seja ele formal, seja ele informal. Pode ser formal ou informal. Você é um autodidata? Aqui é uma escola, é uma instituição. CNPJ, paga imposto, bonitinho e tal. É uma instituição, é formal. Mas de repente seja informal, você é autodidata. Não, eu quero estudar, quero aprender a pregar no Antigo Testamento tal. Agora vou ler esse livro aqui tal, Christopher, vou ler, vou aprender a pregar no Antigo Testamento. Você é um autodidata. Você vai estudar sozinho. Você vai fazer sozinho. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Se você seguir de fato uma disciplina, você também aprende. Mas não dá para pensar que vai cair do céu. Abre bem a tua boca que eu encherei. Aí o peão vai lá, esperando cair do céu. Vai cair. Mosca. Vai entrar mosca na sua boca. Abre bem a tua boca. Quem tem a mente de Cristo, ninguém precisa que ele ensine nada. Vai pensando nisso. Isola o texto. A letra mata. E isso, mata mesmo. Mata o ignorante. O incrédulo. O tribulado. Tribuloso. Seja dentro da estrutura de um seminário, seja incorporado à vida diária de um pastor ou de uma igreja local. Especificamente, o treinamento para o ministério exige o cumprimento de pelo menos 3 fases de treinamento destacadas na exortação de Paulo a Timóteo. Vamos só ver qual que é e a gente passa para tomar café, a gente vê depois. Caráter piedoso, primeira coisa. Conhecimento bíblico, histórico, teológico e habilidades ministeriais. Mas como que eu faço para ter essas coisas? Quanto tempo demora para se construir um caráter piedoso? Quanto tempo demora, quanto tempo precisa estudar para ter um conhecimento bíblico, histórico, teológico? O que é um conhecimento bíblico, histórico e teológico? Que às vezes eu tenho um conhecimento bíblico, mas às vezes ele não é histórico. Às vezes ele não é teológico. Falta essas características. E quanto tempo demora para que eu adquira habilidades ministeriais? Gente, os pentecostais, eles fizeram um favor ao mundo, que foi um movimento que Deus levantou no mundo, que a gente não vai ter mais outro movimento igual a esse no mundo. Mas o grande problema do movimento pentecostal é quando ele perdeu a sua identidade inicial. Porque Daniel Berg Narving, no Brasil, vamos pensar aqui no Brasil, você tem o William Seymour, você tem o Fox Parham, você tem John Wesley, você tem muitos lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, todos eles começaram com a oração e com a palavra. Todos foram com a oração e com a palavra. Então não adianta querer pensar que eles começaram com a oração e com a palavra e que hoje a gente possa viver sem a oração e sem a palavra. O grande problema do movimento pentecostal brasileiro é que ele está perdendo essas características. Se ele perde a característica da palavra e da oração, nada disso acontece. Não tem piedade, não tem conhecimento histórico, bíblico, teológico e não tem habilidade ministerial. Porque é feito como? É feito solto. É igual criança que é criada na calçada, que a mãe não quer nem saber dele. Sabe mãe que tem muito filho? Tem tanto filho que não consegue nem olhar os filhos. O filho é criado pelo mundo, é criado nas calçadas. Quando cresce de qualquer maneira, é no meio do esgoto, é bactérias ruins, tal, no meio de companhias erradas. Aí cresce um ser humano que não é útil para a sociedade, ele só dá trabalho. Então não adianta. A igreja tem gerado muitos menores abandonados, criados na calçada, mas não aqui dentro. No reduto eclesiástico, no reduto pastoral, do ensinamento, do treinamento, do discipulado. Porque se for criado aqui dentro, ele vai aprender. Ele tem que ser curado, tem que ser libertado. Falta isso. Eu me converti há 30 anos atrás. E a característica da igreja pentecostal de 30 anos atrás, ela era de que o novo convertido, tinha que participar da escola bíblica dominical. E não tinha classe de discipulado daquela época não, para o novo convertido não. Eu tive que me virar no meio logo dos grandes, dos adultos. Dos já maduros. Mas eu não me perdi, graças a Deus. Não me perdi. Comecei a fazer seminário logo cedo, com 1 ano e meio, então graças a Deus não me perdi. E hoje, as pessoas se convertem, o que elas têm que fazer?
Não, você quer se batizar, meu filho? Ó, vai ter batismo dia 30, vai ter batismo domingo que vem. Você quer, mas se converteu ontem. Já vai batizar. Estou me sentindo. Me batizei, pastor. E aí, o que você está sentindo? Estou sentindo uma coisa tão boa. Sentindo até mais leve, pastor. Mais leve? Você está saindo da água? A roupa está molhada, você está sendo mais pesado. Não mais leve. Mais leve. É o sentimento, sabe? O sentimentalismo. Porque não houve tempo de transformação ainda. Não houve cura da alma, não houve transformação ainda. Não aprendeu nada da palavra para estar leve. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nasceu prematuro. Porque quando cresce, pesa, né? Aí pesa. Então alguma coisa está errada. Tem que matricular ele tem que levar ele na neonatal, né? Nasceu fora do tempo, prematuro. 6 meses, está muito pequenininho. Tem que ir lá, tem que dar leitinho para ele, para crescer. Opa, obreiro, aí que entra, pastor bom, obreiro bom, líder bom, ele começa, esses líderes que vêm de escola bíblica, que vêm de treinamento, de leitura bíblica, de oração, culto de oração, é isso. Por isso que a gente tem muito obreiro no púlpito às vezes, né, pastor Isaías? Mas quantos que dá para contar numa pregação boa no domingo? Quantos? Quantos que o pastor pode contar para pregar no domingo? Quando tem pessoas visitando, tal, não crentes e tal. Na semana, às vezes o pastor fala, esse daqui é o pregador da quinta. Não dá para pregar ele, não dá para colocar ele para pregar no domingo. Porque se botar ele para pregar no domingo, ele mata todo mundo. Deixa ele na quinta, porque aqui eu treino ele, né? Aqui eu vou orientando ele. Mas se botar para pregar no domingo... Já viram pastorzão bom? Já vi pastorzão bom. Eu congreguei no Ministério Perus durante muito tempo, o Daniel. E na sede aqui, eu cheguei a ver pastorzão grandão, de diretoria e tudo. Foi dada a oportunidade para ele e tal. Bíblia na mão, no púlpito, tá, olhando para um lado, olhando para o outro. É mais ou menos assim, já que eu estou aqui, o que eu faço agora? Pastorzão, de mesa diretora, de não ter nenhuma habilidade para pregação, de passar vergonha num domingo à noite. E por que coloca então para pregar? Para testar? Fazer ele passar vergonha? Então é mais fácil exigir logo, fica em casa, vai ler, vai estudar, prepara uma palavra que domingo à noite você vai pregar. Porque a igreja não merece isso. A igreja não merece isso. Fala. Sim. Sei. Ninguém leu a palavra. A gente chama de leitura oficial do culto. Aquele ambiente. Mas é que tá. Moquino. Quanto tempo? É feio ser treinado ainda depois de velho? Não, gente, não é vergonhoso. Vamos sentar para aprender qual é o problema. Eu tive muitos alunos, eu tinha 23 anos quando eu comecei a dar aula mesmo de teologia mesmo, ali, tal, firmão. Eu tinha muitos pastores de cabelo branco. Qual o problema? Quem estava estudando? Quem estava se treinando para ser professor? Era eu. Então, qual o problema eu dar aula? Mas tinha muitos deles que às vezes ficavam meio assim e tal. Muito novo, Qual o problema? No sentido teórico, eu estava estudando, então eu podia ensinar determinadas matérias. Uma teologia pastoral como eu estou ensinando hoje, eu talvez não teria habilidade para poder ensinar, porque eu não tinha experiência. Tínhamos só teoria.
Então, às vezes, essas coisas acontecem, mas às vezes é bom para que e o culpado, às vezes, não é nem só o pastor que errou, é o pastor presidente que não ensina, é os próprios obreiros que não ensinam. Passou por seminário, tem o semináriozinho e tal, mas para que faz seminário? Só para dizer que fez? Só para dizer que fez? Porque se fizer uma sabatina, com perguntas teológicas, perguntas bíblicas, teologia prática, exegética, etc., de repente passa vergonha. Porque não aprenderam. A escola de teologia não fez o seu papel como deveria ser feito de verdade. Fala, pastor Felipe. Mas não sabe. Por isso a importância, pastor Felipe, das escolas bíblicas anuais. E não só depender da sede. Eu acho muito errado essa política que a Assembleia de Deus tem, de ter escola bíblica só centralizada na sede. Os setores em si deveriam ter essa liberdade de fazerem as suas escolas bíblicas também, seguindo a regra padrão do ministério. Qual é o problema? Qual é o problema de você fazer uma escola bíblica, você falar sobre questões pastorais que devem ser ensinadas, como um diácono deve se comportar, o que é o diaconato? Qual é o problema? Explicar essas coisas de novo? Aí. Aí, é bom. Aí. E é uma sequência, a sequência de ensinamentos. Irmãos, tem muita coisa boa que pode fazer. Não deixa ficar só na teoria, no papel. Tem bons livros, pegue lá e coloca em prática. Tem muita coisa boa. É. Por isso, esses obreiros, pastor. Mas é que tá. Eu sei. Dá trabalho, pastor? Dá. Mas, pastor Moacir, não dá para amolecer. Esse negócio de obreiros, eu sempre aprendi isso, eu acho que é um padrão bom. Obreiros que não participam de escola bíblica, que não participam de um culto de ensinamento, que não tem essa frequência em oração, vai querer o púlpito? Pregar esse negócio? Não. Eu acho injusto. Porque, poxa, não participa. E tem tempo. Às vezes tem tempo, tem oportunidade. Mas não vai por quê? Não, vou lá na escola bíblica para quê? Vou aprender o que lá? Se você sabe demais, vai lá ensinar então. Vai ensinar. Vou pro culto de doutrina para quê? Eu já sei tudo, então vai lá ensinar. Esse é o grande problema. Pastor Moacir, a Assembleia de Deus sofre muito isso hoje, de maneira quase que generalizada. E eu grito nos ouvidos deles mesmo. Se me derem o microfone, eu não tenho papa na língua. Eu falo mesmo, rasgo mesmo, porque tem um pastor amigo meu lá de Campo Limpo falou, Davi, você é corajoso demais. Eu falo para ele, não sei se eu sou corajoso ou se eu sou doido, né? Eu acho que é mais doido mesmo, porque às vezes quando você fala, você se queima. Mas não estou muito preocupado de me queimar. Não estou muito preocupado. Né? Vamos tomar café. Vamos tomar café que eu já falei demais. Misericórdia. Misericórdia. Estourei o relógio hoje, né?